Nós vamos agora começar a quinta questão do exame 71. Eu peguei o enunciado dele aqui, colei no SQL Developer e vamos ler e resolver essa questão. Você está logado com o usuário Finanças. Atualmente ele é o único esquema entre todo o banco de dados e existe nele os seguintes objetos: uma view chamada vendedores, uma constraint chamada vendedores e um índice chamado endereço cliente. Aí você resolve criar uma tabela com o mesmo nome desse índice aqui, ó, endereço, cerca, cliente. Tem duas colunas. Aí você tenta executar essa instrução SQL. Qual é a resposta verdadeira quando você tenta executá-la? Primeiro, ocorre uma falha, porque você não pode ter o índice com o mesmo nome da tabela. Segundo, a instrução SQL será executada e a tabela será criada sem problema algum. Terceiro, a instrução SQL vai falhar e resultará uma mensagem de erro, porque você não pode criar a tabela com um caractere contendo aquele caractere cerca. Ou, item D, ocorre uma falha porque você não pode ter uma view e uma constraint com nomes iguais no mesmo esquema. Ou, última opção, ela vai falhar com uma mensagem de erro porque você não pode criar uma tabela que tenha o mesmo nome que o índice no mesmo esquema. Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui essa tabela endereço cliente. Rodou. Vamos ver aqui, se eu tivesse, por exemplo, uma visão create view VW, vendedores, tem que ser nome igualzinho, está ali no enunciado, vendedores, as select asterisco from hr employees. Vou pegar uma tabela que existe aqui no meu banco, né, só para a gente ver a criação da visão aqui. Criou. Agora eu vou criar uma constraint chamada vendedores. Eu posso vir, por exemplo, eu posso criar uma outra tabela, create view, create table, teste, né, coluna 1, do tipo number. E aí eu vou criar uma constraint nela, alter table, test, add, constraint. Eu não lembro de cor aqui o comando, unique key. Eu quero criar uma unique key nessa coluna 1. Não sei se eu acertei aqui o comando. Se eu não acertei aqui, eu consulto rapidinho. Ou eu posso vir aqui para não perder tempo consultando aí na internet. Eu posso vir pela interface gráfica, procurar a tabela. Aqui eu tenho que tomar cuidado que eu estou no esquema sys. Eu faço uma besteira aqui, eu posso comprometer meu banco de dados e não conseguir fazer mais nada. Então eu vou fazer isso com calma aqui na tabela teste. Não é recomendado fazer isso no ambiente de produção. Estou fazendo aqui só para teste de forma rápida. RST, deixa eu achar a tabela teste. Aí eu vou fazer o que eu queria fazer no comando aqui, que eu não lembrei a sintaxe correta. Então são coisas que a gente faz pouco no dia a dia e a gente acaba esquecendo um detalhezinho. Constraint, eu vou criar aqui uma constraint do tipo, pode ser até chave primária. Vou criar aqui do tipo chave primária, na coluna call1. Fiz isso, ele gerou o comando. Eu venho aqui em DDL, tá aqui, ó, alter table add constraint. É isso que eu queria fazer. Só que eu quero dar um nome para essa constraint. Aqui o nome está test pk. Eu vou dar um nome diferente. Ah, eu tinha esquecido do nome da constraint. Acho que por isso que não tinha funcionado. O enable ali é opcional. Se eu não especificar nada, ele já cria a constraint habilitada. Então eu vou criar a constraint com o nome vendedores, que é o nome já de uma visão que já existe. Vamos ver se ele aceita. Opa, aceitou. Então não há problema algum em ter uma visão e uma constraint com o mesmo nome. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um índice. Então eu vou aqui create index com o nome endereço cliente. E eu vou criar esse índice pode ser na tabela vendedores mesmo. Só que quando eu crio uma primary key, o Oracle automaticamente já cria
um índice nessa coluna, então eu não vou poder criar dois índices, a não ser que um esteja invisível. Eu vou fazer isso. Outer index, vendedores, invisible. Acho que eu digitei errado, vendedores, invisible. Aí eu vou criar um segundo índice na coluna. Então eu posso ter dois índices na mesma coluna desde que um deles seja invisível. Create index, parari parará, on tabela. Poderia ter criado na tabela teste, né? Vou fazer na tabela teste. Tabela teste.col1. Aqui não existe índice. Não, minto, aqui já tem a primary key. Confundi. Então eu vou criar na tabela create index o nome dela, on teste, entre parênteses, o nome da coluna. E aí eu vou criar com um tipo diferente, vai ser do tipo bitmap. Não pode ser do mesmo tipo que o anterior. O anterior é um tipo bitree ou normal. Criei. Opa, então vejam só, eu posso ter um índice com esse nome aqui, ó, no mesmo esquema que tem a tabela com aquele nome. Então não há problema nenhum. Ou seja, bom, não ocorre falha no item A. A instrução SQL não falha quando eu criei a tabela. A gente viu aqui, foi o primeiro comando que eu executei. Ela não ocorre falha por ter uma view e uma constraint com nome igual. Testei, funcionou. E aqui a gente viu que também o SQL não deu problema nenhum ao ter um índice com o mesmo nome, no mesmo esquema. Está tudo no mesmo esquema, mesmo nome, não há problema nenhum. Ou seja, a resposta é B. A instrução SQL será executada e a tabela será criada. Foi o que aconteceu. Eu tenho aqui a tabela endereço cliente. Vou até fazer um select nela aqui para a gente se certificar de que ela foi criada e realmente existe. Ok, ela existe, mas está sem dados. Então, resposta aqui para a questão de número 5 é a opção B. Bom, qualquer dúvida, deixe um comentário. Eu responderei o mais breve possível. Obrigado.